Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. O vídeo de hoje trataremos sobre a moralidade e que ninguém nasce moral. Vamos conferir? Ok, com este vídeo sobre o capítulo 13 do livro Filosofando, dentro desse capítulo específico, Ninguém Nasce Moral, nós vamos fazer uma reflexão sobre dois pensamentos, um de Piaget e o outro pensamento de Kohlberg. Então nós vamos iniciar agora a nossa apresentação, colocando aqui algumas ideias sobre o que seria propriamente a heteronomia, ou seja, primeira palavra que nos aparece é heteronomia. Hétero é diferente, nomia, norma. Uma norma que não fui eu que elaborei, mas está chegando a mim para que eu obedeça a esta norma. Então temos uma regra moral muito clara para a gente seguir dentro da nossa sociedade. A nossa sociedade, então, trabalha com regras heterônomas. E nós vamos introjetando todas estas regras e quando crianças não temos nenhum tipo de pensamento crítico sobre estas regras, simplesmente aceitamos. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco. O espaço para a criança questionar, ele é construído com o tempo e a maturidade, até que esta criança então alcance a adesão das regras por ela mesma. Ela vai então entender que precisa respeitar estas regras e vai acontecer isso naturalmente com a maturidade. Disse naturalmente, mas não é bem assim que vai acontecer pela análise de Piaget. Vamos ver daqui a pouco como Piaget pensa o desenvolvimento da moralidade por idades. Mas antes disso, se por um lado nós temos a heteronomia, que é uma regra que o outro elabora para eu seguir, por outro lado eu tenho uma autonomia, ou seja, onde eu quero chegar na maturidade. Autonomia significa que nós elaboramos a nossa própria regra, mas temos que ter consciência. Eu não vivo sozinho, eu convivo com outras pessoas dentro da sociedade, então eu tenho que deixar um pouco os meus interesses próprios para poder privilegiar também o interesse do meu social. Descubro que o outro existe, então eu tenho que trabalhar o meu egocentrismo, ou seja, eu preciso superar o meu egocentrismo. E outra ideia interessante é que tudo isso é aprendido, ou seja, não é inato, nós não nascemos autônomos e não nascemos desenvolvidos moralmente. Bom, teoria de Piaget. Piaget, então, ele foi um psicólogo, um filósofo e autor de uma teoria chamada psicologia genética. Esta psicologia genética, ela significa que os processos não são inatos, não nasce com o homem, são frutos de uma construção progressiva. E para Piaget, esta construção progressiva vai acontecer em cada idade separadamente. Bom, com esta teoria, nós vamos compreender que a razão, a afetividade e a moral, elas passam por estágios. Então, os slides foram organizados sempre com estes três elementos, razão, afeto e moral, para a gente entender como cada idade é pensada dentro desta teoria de Piaget. Também podemos pensar essa teoria a partir de uma ideia construtivista, porque esta teoria ou este saber, ele é construído pela criança com o tempo. Muito bem, vamos lá. O desenvolvimento mental. Como eu disse anteriormente, todos os slides vão trazer estes três aspectos: a inteligência, ou seja, a lógica, a afetividade e a moral. Então, esse processo Piaget explica em 4 estágios, e esses 4 estágios de Piaget, então, eles são classificados por idade. Sabemos que isso pode variar de criança para criança, dependendo do grupo social que esta criança nasce, cresce e vai se desenvolver. O estágio sensório-motor para Piaget é do 0 aos 2 anos de idade. Neste estágio, então, o que nós devemos observar é como a lógica da criança atua, ou seja, como a inteligência dela atua a partir das percepções sensoriais, ou seja, como que ela vai desenvolver na sua coordenação tanto de sensações
quanto de movimentos. Não há afetividade ainda nesta criança porque ela não se dissocia do mundo ainda. O psicanalista Lacan, ele vai dizer que a criança ela passa por uma experiência do espelho que ocorre por volta dos 18 meses, ocasião em que ela vai reconhecer então uma dualidade, ou seja, que é um ser separado da mãe de tudo que ela cerca. Enquanto a afetividade dela ainda está misturada, ela não tem claramente o que é ela e o mundo, Lacan vai dizer que a partir desta experiência do espelho, ela já sabe que ela e a mãe são duas coisas totalmente distintas. E moralmente falando, não há moral, há um período chamado então pré-moral ou anomia. Nós não temos regras claras para uma criança de 0 a 2 anos dentro deste estágio classificado por Piaget como sensório-motor. Estágio intuitivo ou simbólico seria dos 2 aos 7 anos. Então, como que é a inteligência deste estágio? A inteligência, a lógica da criança, ela dá um salto porque agora ela começa a reconhecer símbolos, a reconhecer e aprender a falar. É uma experiência ainda dentro do trajeto intuitivo e as lembranças da criança são todas motoras. Por exemplo, a criança ela sabe ir a determinado lugar, por exemplo, a casa de um familiar, como a casa da sua avó. Ela não sabe explicar o trajeto da casa da avó, mas se você for caminhar com esta criança, ela te leva até a casa da avó dela, se for perto, caminhando, ela sabe então ter uma lembrança motora daquilo que ela realizou. O afeto desta criança ainda está dentro de um tipo de egocentrismo, apesar dela perceber que existem outras crianças, mas nas suas brincadeiras o que reina são tipos de monólogos. E a moralidade ainda não está introjetada com as regras necessárias da sociedade, do convívio social. Após os 3 ou 4 anos, ela começa a perceber que existe então alguém, uma pessoa, que começa a mandar nela. Ela sabe que a pessoa está mandando, é tanto que ela sabe que ela, quando faz alguma coisa que não pode ser feita, ela sabe que ela transgrediu uma regra e ela tem medo de ser punida. Ou seja, não introjeta as regras, mas sabe quando ela transgride as regras. Este estágio dos 2 aos 7 anos. O estágio dos 7 aos 12 anos, ele é chamado estágio das operações concretas. Aqui a criança ela faz um salto para operações mentais concretas. Então, a inteligência dela deixa de ser um pouco intuitiva e passa a ser mais operatória. Ela pode então aprender cálculos, ela pode aprender então visualizar mapas, ela percebe a relação lógica entre o parentesco, ela faz classificações, torna as intuições mais reversíveis, de maneira que o egocentrismo dela é percebido que diminui, ela começa a interagir mais com as outras pessoas. Isso é no campo do afeto, da afetividade, se sociabiliza mais, começa a formar grupos. Dentro destes grupos, então, há grupos que ela se identifica mais, ela vai ter mais companheirismo, há grupo que ela não se identifica, vai ter um tipo de antipatia. Esses confrontos, eles existem dentro dos grupos que eles vão formando entre si. E o tipo de moral ainda é uma moral heterônoma. Ou seja, ela obedece, ela aceita ainda as regras da família. De 7 a 12 anos, quando o pai ou a mãe diz alguma coisa, a criança ainda leva em consideração, obedece, mesmo que às vezes ela não tenha muita vontade de obedecer, ela ainda obedece sem muita crítica. Depois vem a adolescência, e aqui começa a mudar algumas perspectivas. O estágio das operações formais ele acontece na adolescência e o que a criança vivencia aqui ela vai levar então para a vida adulta dela. Essas características então da inteligência, ela vai operar então com mais formalidade, ela vai conseguir fazer operações mais abstratas, ela é capaz de se distanciar da experiência. Então isso é parte do amadurecimento do pensamento formal hipotético dedutivo da criança ou do adolescente que nós estamos falando. Nesta fase, há uma superação do egocentrismo e esta superação do egocentrismo, ela se realiza por cooperação, por reciprocidade e agora os grupos não são mais por identificação como era na fase anterior. Ela vai fazer agora identificações
por consenso. Aqueles que possuem a ideia como a dela, ela vai ficar mais próxima. O grupo agora vai tomar agora um novo corpo e uma nova importância na vida deste adolescente. A moral, ela começa um ritual de moral autônoma. Ou seja, ela consegue pensar o que é certo fazer e ela consegue fazer isso também de uma maneira livre, sem precisar de alguém ficar batendo na tecla em cima ou mandando. Bom, depois de termos passado pelo desenvolvimento intelectual, afetivo e moral a partir das ideias de Piaget, agora nós vamos ver um contraponto com as ideias de Lawrence Kohlberg. A primeira coisa que ele faz é uma rejeição da teoria do paralelismo entre amadurecimento do pensamento lógico e da moralidade apresentada pelo seu mestre Piaget. Ou seja, ele não acredita que o amadurecimento da nossa intelectualidade, o amadurecimento da nossa inteligência e da nossa moralidade está atrelada com o pensamento de Piaget, que classifica por idades este amadurecimento. Então, este paralelismo entre amadurecimento da lógica e da moralidade, quanto mais idade, mais moralidade a pessoa possui, não é a linha de pensamento que ele segue, porque nós podemos ter pessoas mais velhas e com moralidades infantis, vice-versa. Uma criança que tem uma moralidade muito mais madura do que uma pessoa de mais idade do que ela. E o desenvolvimento lógico, a inteligência, ela não provoca automaticamente o amadurecimento moral. Na teoria anterior, com Piaget, a gente tinha percebido que quanto maior a idade da criança, maior também o desenvolvimento moral, intelectual, o desenvolvimento afetivo da criança. A partir da teoria de Kohlberg, nós vamos perceber que vamos fazer uma dissociação deste paralelismo. E a maturidade moral só pode ser alcançada pelo adulto cerca de 10 anos após a adolescência. E mesmo assim vai depender das condições que nós vamos ter que analisar a partir de agora. Mas existem alguns estudos recentes que mostram que esta idade do adolescente hoje modificou, vai até os 24 anos de idade. Esta fase tem início quando uma parte do cérebro, o hipotálamo, ativa as glândulas hipófise e gônadas, que, entre outras coisas, libera os hormônios sexuais. Se a gente pensar na menstruação, a partir dos 14 anos as adolescentes menstruavam. Hoje a gente percebe que este momento das adolescentes, ele se antecipou. Então metade das mulheres agora ficam menstruadas pela primeira vez entre 12 e 13 anos de idade e isso tornou-se uma coisa mais comum. E aí eu pergunto pra gente, até quando nós somos adolescentes? Somos adolescentes após os 12 anos e vamos até os 19? Ou algumas teorias, como eu tirei essa aqui da BBC, a adolescência agora vai até os 24 anos. Se a adolescência for até os 24 anos, para Kohlberg, a nossa maturidade então vai ser 10 anos depois da adolescência. Nós estaremos maduros após os 30, 34 anos de idade. Se a gente voltar um pouco ao passado, vamos perceber que algumas pessoas amadureciam muito mais rápido. Os nossos pais, os nossos avós, na adolescência, muitos deles já estavam trabalhando e casados. Então, até quando vai a adolescência? Bom, é uma curiosidade que eu coloquei, fica para a gente pensar aí. O importante é a gente saber que para Kohlberg, somente depois de uns 10 anos da adolescência é que nós vamos atingir, então, um nível de maturidade melhor. Kohlberg, ele reformulou, então, a teoria dos estágios morais de Piaget. E ele apresentou 3 grandes níveis de moralidade. O nível pré-convencional, o nível convencional e o nível pós-convencional. E cada um destes 3 níveis é composto por 2 estágios diferentes, como nós vamos ver na sequência. O nível pré-convencional. Bom, é como a criança chega ao mundo. Nós apresentamos o mundo para a criança, ela está neste estágio pré-convencional. Ela obedece às autoridades de maneira incondicional, ela não vai fazer nenhum tipo de questionamento. Ela tem medo do castigo ou ela faz alguma coisa que mandam para poder receber recompensa. Ela é egocêntrica, ela está pensando nela ainda, é um nível agora que a gente tem que prestar atenção, que nós não estamos falando de idade. Eu utilizei a palavra criança, mas nós podemos ter perfeitamente aqui um adolescente ou um adulto,
que faz alguma coisa para receber recompensa ou faz alguma coisa por medo de castigo, não porque tem que fazer porque é regra fazer. Perceba então como nós estamos trabalhando a questão da moralidade. O segundo estágio deste nível, ele vai então iniciar um processo de descentralização, que significa a criança vai se retirar do centro e perceber que existem outras pessoas, que existem outros interesses e que ela também precisa comunicar e conversar com estes outros, precisa respeitar. A moral ainda é individualista e por isso ela está buscando então sempre trocas e acordos. Bom, é muito importante a gente gravar essa palavra. O primeiro estágio, ela ainda pensa em recompensa, tem medo de ser castigada. Segundo estágio, ela então começa um tipo de negociação. Vamos adiante. O nível convencional, ele também possui 2 estágios. O terceiro, a pessoa agora vai identificar com o grupo que ela pertence. É como a gente percebe, então, como algumas pessoas se juntam em certos grupos e estes grupos passam a ser a identidade desta pessoa. Quando a gente caminha no parque, a gente pode perceber isso de uma maneira mais tranquila quando a gente percebe, por exemplo, pessoas caminhando com roupas de cores semelhantes, pessoas caminhando com tipos de cabelos com cortes ousados, que às vezes são, entre aspas, extravagantes para o senso comum da sociedade ou da moralidade de onde eles estão inseridos. São grupos que estão tentando chamar atenção, eles estão se identificando e juntando. Por isso, então, este terceiro estágio, eu só sou um bom menino e uma boa menina quando eu obedeço às regras. Quarto estágio, as pessoas se organizam pelo ponto de vista do sistema e de instituições. É importante as instituições, é importante os papéis que cada um desenvolve dentro da instituição. Isso garante, então, o bem-estar de todas as pessoas. E, então, eu prefiro que as coisas sejam organizadas desta maneira. O próximo nível é o nível pós-convencional. Este nível, então, ele é o nível mais alto da moralidade. Ele possui 2 estágios, o quinto e o sexto. O quinto estágio ainda prevalece a perspectiva do sistema, mas a pessoa já reconhece os conflitos entre o moral e o legal. Ela obedece às regras, obedece às leis, mas ela entende que nem todas as leis são justas. E ela obedece assim mesmo porque ela se vê sem saída. Mas ela chegou a um nível de raciocínio, ela chegou a um nível de maturidade, que ela percebe que as coisas não estão legais, mas que é melhor seguir a regra para não piorar também. E o sexto estágio, os comportamentos morais se regulam por princípios e não pelos valores do grupo ou das pessoas. Quem for agir, vai agir pelos princípios. Estes princípios, eles são universais. Não são princípios mais daquele grupo que as pessoas se identificavam ou de alguma pessoa que me motivou. São princípios universais do próprio senso de justiça. Exemplificando, temos então aqui um dilema elaborado por Kohlberg para poder analisar os tipos de resposta que as pessoas davam ao certo dilema. E a partir do tipo de resposta, nós classificaremos estas pessoas dentro de algum dos níveis. O dilema é: a esposa de Reis estava gravemente ferida, enferma. O remédio que a salvaria custaria muito caro e ele não tinha condições financeiras para comprar, porque o farmacêutico é o único que detinha a fórmula e detinha o remédio. Bom, ele esgotou todas as tentativas para conseguir o remédio de maneira transparente e não conseguiu, decidiu roubar. Então, qual é o dilema? Vamos lá. Cada resposta, então, identifica o nível da moralidade. A pergunta é: o marido fez bem ou não em ter roubado? Então, agora nós vamos analisar algumas respostas. É claro que tem inúmeras respostas, selecionamos algumas mais breves para a gente poder entender. Primeira resposta: não deveria roubar, pois poderia ser preso, ou então deve roubar escondido para não ser preso. Bom, percebe que quem dá um tipo de resposta desse está no nível pré-convencional do primeiro estágio. Ele ainda tem medo de quê? Punição. Se roubar, esconda. Ou não roube, porque você vai ser punido de qualquer maneira. Nível pré-convencional. Outra resposta:
Deve roubar, porque se no futuro ele vai precisar de alguma coisa, a mulher dele que vai ajudar. Ou seja, nível depois pré-convencional, segundo estágio. O que a pessoa está querendo aqui? Troca, acordos. Ou uma criança de Taiwan que tem costumes diferentes do nosso costume ocidental respondeu: deve roubar porque se sua esposa morrer, ele vai ter que pagar o enterro e isso custa muito caro. Vejam só, eu estou fazendo uma troca. O que é melhor? Eu pagar por um crime que eu cometi agora ou ter que pagar muito mais caro por um enterro de uma pessoa que eu amo, que eu poderia ter salvo a vida dela? São tipos e possibilidades de respostas. Eu não estou dizendo aqui em momento nenhum que tal resposta é certa ou errada. Estamos aqui refletindo dentro do pensamento de Kohlberg quais são os níveis de moralidade que estão sendo apresentados aqui. O nível convencional, terceiro estágio, vai dizer deve roubar porque ela é a mulher dele, ela é da família, ou seja, o terceiro estágio fala do pertencimento ao grupo. Por isso que ele deve roubar. Essa seria a melhor justificativa para quem está dentro deste nível. E o pós-convencional, o quinto estágio, não temos respostas aqui, mas aqui a pessoa tem que fazer uma análise crítica entre a lei que protege a propriedade versus o direito inalienável que cada um tem de conservar a própria vida. Eu sei que a vida é importante e eu sei também que a propriedade do outro, a farmácia, não pode ser roubada. Eu vivo um conflito. Talvez eu vou deixar a minha esposa morrer ou Heinz deixaria a esposa dele morrer por causa deste conflito e eu não consegui fazer nada além de perceber o conflito. Mas no nível pós-convencional, no sexto estágio, o sujeito moral, além de defrontar com estes dilemas que toda a sociedade vive, percebendo a injustiça versus os valores econômicos, ele vai pensar na vida e por isso ele vai roubar então o remédio para dar para a esposa dele. Não estou dizendo que a resposta correta aqui seria roubar o remédio para você ter um nível de moralidade mais alta. Mas então vamos entender porque roubar seria um tipo de moralidade que ultrapassa a própria percepção do conflito, leva o sujeito a uma ação. Por isso eu tenho aqui legalidade versus moralidade. E a palavra desobediência civil. Esta desobediência civil, então, é para mostrar que algumas pessoas, diante de situações de grande injustiça, dão a própria cara a tapa para que alguma coisa possa ser modificada. Se a moralidade diz que é para fazer alguma coisa e a legalidade diz que não pode ser feita, nós então devemos pensar em modificar esta legalidade. E foi assim que algumas questões legais foram sendo modificadas no mundo inteiro. Por exemplo, Kohlberg, ele vai destacar Mahatma Gandhi, que foi líder da resistência indiana contra as restrições impostas pelo governo britânico de 1858 a 1947. Duas dessas restrições foram a proibição da extração de sal para o consumo interno e a obrigação de comprar produtos industrializados em vez de dar preferência aos tecidos feitos pelas mãos dos indianos. As estratégias de Gandhi, então, consistiram em greve pacífica, jejum, boicote e não colaborar com o colonizador. O mesmo aconteceu com Martin Luther King, que se opôs às leis que segregavam os negros nos Estados Unidos e impediam que eles frequentassem as escolas do branco, discriminavam em diversos setores da vida pública. E conclamava, então, todos eles para participar sem medo dos atos de desobediência, mesmo sabendo que poderiam ser presos. Depois que a gente percebeu que as apresentações de Piaget e Kohlberg falam sobre a moralidade, nós chegamos então à própria filosofia com o pensamento de Kant. Estas teorias, então, elas sofreram influências de muitos filósofos, mas em Kant que está o conceito de justiça, que vai orientar todas as práticas educativas, tanto de Piaget, tanto de Kohlberg e de dezenas e centenas de outros pensadores. Então nós temos aqui uma fala de Kohlberg, de uma palestra que ele deu em Tóquio. Ele vai falar: a afirmação de Kant do princípio básico do imperativo categórico, trate todo ser humano como um fim em si mesmo, não apenas como meio, parecia extremamente fundamental. Respeito igual pela dignidade humana parecia-me ser a essência da justiça.
Ou seja, quando a gente fala, então, esta afirmação de Kant sobre o imperativo categórico, fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo mesmo, isso, então, para Kohlberg, ele vai entender que respeitar o outro, ou respeitar a dignidade do outro, parece que seria, então, a própria essência da justiça. Kohlberg ultrapassa esse tipo de monólogo da racionalidade ética de Kant, uma ética extremamente formalista, para poder colocar então o entendimento do diálogo. Ou seja, eu preciso ter uma ética do diálogo. Então, esta moral, esta maturidade moral só pode ser alcançada pelo diálogo, pela argumentação e por levantamento de razões que vão justificar uma ação mais justa. Não simplesmente fazer aquilo que está na lei só por fazer, por uma simples formalidade, mas eu tenho que questionar, eu tenho que colocar em confronto estas ações, estas leis, para chegar então a um nível mais alto de moralidade. Então nós podemos finalizar o nosso vídeo dizendo que esse tipo de moral kantiana, a partir de uma formalidade em obedecer à lei pela lei, agora precisa ser também vista através do diálogo, no sentido de que não é só obedecer à lei pela lei, mas questionar por que tal lei tem que ser obedecida, ou se tal lei ela é mais justa ou menos justa para um grande número de pessoas, ou isso vai fazer então que eu repense todas as minhas ações para que eu chegue então a um nível de desenvolvimento moral, intelectual e afetivo, capaz então de pensar não só em mim, mas pensar no outro através de um diálogo. Bom, se você gostou deste nosso vídeo, espero que você compartilhe com seus colegas de sala, com os colegas de outras escolas e lembre de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal. Um abraço e até a próxima!